Nesta apresentação, nós vamos demonstrar como fazer a seleção de um padrão de cores a ser aplicado posteriormente para a medida tanto de quantidade como de intensidade de cor utilizando o Image Pro Plus. Para tanto, uma vez aberto o sistema e após o processo de calibração, nós vamos abrir algumas imagens que vão servir como base. Por exemplo, nós temos aqui 3 imagens de imunistoquímica que nós vamos abrir e temos a intenção de criar um padrão de cor, um padrão de positividade que se aplique a esses 3 elementos. É muito importante que quando forem criados padrões de cor, sejam escolhidas para essa criação fotos que incluam todo o espectro da coloração desejada. Então, é importante ter fotos de áreas mais claras, áreas mais escuras, para que a gente consiga montar o melhor espectro possível. Uma vez abertas as lâminas, nós vamos pegar uma delas, por exemplo, essa aqui, dar um zoom maior, e nós temos aqui todas as áreas coradas em marrom como positivas. Nós vamos então ensinar para o computador, na verdade, montar esse padrão. Para fazer isso, a gente vem aqui nessa ferramenta, que é um quadrado cheio de bolinhas, é a ferramenta Count Size. Ele abre para nós essa janelinha. Nós podemos selecionar cores, por exemplo, utilizando automaticamente todos os objetos mais claros, automaticamente todos os objetos mais escuros, só para a gente mostrar um exemplo, dos mais escuros, dos mais claros. Isso, em geral, não funciona muito bem para esses elementos biológicos, porque nós temos uma variância grande de cores e até variância entre algumas lâminas, o que às vezes pode fazer com que o algoritmo utilizado nessas colorações automáticas não sejam ideais. Então, nós, em geral, preferimos a configuração manual. Uma vez clicando no manual, nós vamos fazer a seleção de cores. Na seleção de cores, eu posso usar duas estratégias. Uma delas é a de histograma, em que eu posso utilizar os canais R, G e B para ajustar a intensidade de marcação que eu quero. Eu posso ir trabalhando esses painéis para que a gente consiga ter uma marcação mais efetiva, seja de uma área corada, positivamente mais forte ou mais fraca. Aqui também nós temos algumas dificuldades por conta das variações e do processo de lidar com 3 canais de cores. Então, o que é preferível, o que a gente costuma fazer na maioria das vezes, é usar esse Color Cube Based, em que a gente faz, através desse conta-gotas, uma seleção. Vejam que quando eu coloco esse conta-gotas sobre uma área do tecido marrom, eu tenho nesse quadradinho que vai aparecer aqui as cores ali representadas. Vejam que nesse quadradinho eu tenho uma matriz de 3 por 3 pontos de cores, né? Eu posso ser mais específico pegando apenas um ponto de cor, ou menos específico pegando 7 pontos de cor. Uma outra questão que está associada à especificidade não é só o tamanho dos quadradinhos que a gente pega aqui, mas também se eu vou pegar exatamente aquele pixel ou não, ou se eu vou pegar um elemento a mais. Então, por exemplo, eu vou pegar, para exemplificar, esse elemento que está bem aqui no meio. Eu vou clicar e ele vai marcar como positivo esse elemento e exclusivamente esse elemento, ou todos os pixels que são exatamente iguais a esse. Se por outro lado eu retorno e clico nessa expansão de seleção, ele vai aumentar isso para um grau de 1, quer dizer, ele vai pegar aquele pixel e um pixel a mais e um pixel a menos em todos os canais de cor. Então, se eu clicar novamente ali, vocês vão ver que eu tenho uma marcação, não só uma marcação maior aqui, mas uma marcação em todas as áreas. Então, isso é menos específico. Se eu aumentar isso aqui para um grau de 2,
eu tenho 2 pixels a partir desse pixel original. Isso vai fazer com que eu tenha ainda mais intensidade de coloração. Então essas são as ferramentas que a gente usa para avaliar mais sensibilidade ou especificidade nessa marcação. Em termos gerais, o que eu costumo fazer é começar com esse 3x3 e com a expansão para pegar as principais áreas, aquelas áreas que são consideradas as mais escuras. E depois, pegando com mais detalhe as áreas que são mais claras ou que têm uma quantidade menor ou que estão mais na interface. Eu posso fazer um zoom maior para ter certeza se é aquilo realmente que eu quero medir ou não. E eu vou selecionando esses pixels de cor. O que é mais importante, feito isso, eu preciso saber se esse padrão que eu estou chamando de positivo aqui nessa lâmina, ou nessa foto e nessa imagem, ele representa realmente a positividade em todas as áreas. Então eu posso fazer um processo de salvar esse arquivo com essa configuração de cor. Eu vou dar aqui um save file, chamar isso aqui de teste1. Vou pegar uma outra das minhas imagens, que aqui estão. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Eu venho aqui nesse file, load file, vou abrir o meu teste1, ele pede para substituir, eu vou fazer essa substituição e vou olhar, tá ok ou não. Caso não esteja, supondo que eu queira incluir esta área aqui como área positiva, né? E essa área mais escura, eu posso pegar esse conta-gotas, adicionar essas minhas áreas de interesse. Vamos adicionando aqui. E agora, chamar isso dizer que isso é o meu padrão final de positividade, adicional, já incluindo essas duas lâminas. Então eu vou salvar novamente, em geral eu salvo de forma sequencial. Eu posso salvar por cima, mas eu prefiro salvar com um nome diferente, para que se eu precisar voltar para uma configuração anterior, eu tenho essa configuração já salva. Então vou colocar aqui como teste 2. Um aspecto importante, em geral, quando eu faço isso, eu volto naquela imagem anterior que eu estava e que tinha o teste 1 aplicado e vou aplicar o teste 2. Testando dessa forma se a minha marcação está adequada ou não. Eu gosto sempre de pegar pontos de referência para fazer esse teste. Por exemplo, ver áreas que sabidamente eu acho que vão marcar como positivas, como essas 3 que eu estou marcando, e ver se quando eu aplico, se realmente essas áreas estão marcadas como positivas. É importante que eu faça isso na sequência das lâminas, para que todas aquelas, para que esse padrão final ele sirva tanto aquelas mais claras quanto aquelas mais escuras, e ele possa ser utilizado de forma similar e utilizado o mesmo padrão para exatamente todas as imagens. Isso vai facilitar, automatizar o processo e, além de tudo, vai evitar vieses de positividade, de você considerar uma área mais positiva numa lâmina fraca em relação a uma lâmina forte, dependendo da correção automática que o nosso olho faz, né? Então eu vou fazendo esses ajustes. Vejam que eu apliquei novamente aqui, eu acho, tem essa pequena área, olha, que parecia mais escura olhando com menos detalhe, mas quando a gente olha com mais detalhe, a gente vê que ela é só uma área azul, né? Vejam que aqui eu tenho áreas que estão azuis marcadas. Eu não quero que essas áreas de núcleo apareçam. Então, eu vou fazer um processo de exclusão dessas áreas. Vamos dar uma limpadinha nessas áreas de núcleo aqui, né? Quando o núcleo está marrom também, não tem muito jeito. Aí nós optamos pela melhor relação custo-benefício, mas é bom a gente não deixar muito núcleo
corado, né? Então a gente vê aqui, olha, os núcleos não estão mais tão corados, só as periferias daquelas áreas que necessariamente. Então vamos tirar aqui de uma forma um pouco mais específica. Olhando todos eles aqui, olha, vamos tirar esse aqui de uma forma mais específica. Perfeito. E vou fazer um novo salvamento, save file, test3 aqui, close. De novo, olha, áreas que eu estou considerando como positivas devem estar positivas. Se eu achar, por exemplo, que essa área não é positiva, que isso aqui é um artefato, é muito fraquinho, basta eu tirar isso do parâmetro, né, do padrão geral. Mas isso deve ser feito depois de analisar o conjunto das lâminas, porque pode ser que eu tenha algumas lâminas muito fraquinhas em que isso seja a área mais positiva. Então, esse balanço, e se essa coloração está ideal, a sugestão é que sempre após a realização desse padrão, um patologista experiente que conheça a área e tenha alguma experiência na avaliação de imunistoquímica ou da coloração em estudo, avalie e dê a versão final, o parecer final quanto à adequação dessa padronização para a análise que será efetuada. Vale notar que eu posso fazer esse procedimento também utilizando mais de uma marcação. Então, se nós voltarmos àquela imagem em que eu tenho dupla marcação, né, e eu quiser quantificar isso, eu posso selecionar aqui nesse meu padrão de cores um pool, um padrão de cores que represente as áreas vermelhas, a área de marcação em vermelho, e eu posso aqui nessa área class incluir uma segunda classe, por exemplo, a amarela, em que eu vou pintar as áreas pretas de marcação preta desse tecido, para eu ver a presença de colocalização, por exemplo, né, de duas marcações na mesma célula, tá? Se eu achar que isso está demais, eu posso da mesma forma ajustar e tirando alguns desses elementos, né? Vamos, por exemplo, tirar aquilo que é azul, deixar exatamente só aquilo que é efetivamente preto, sem grandes margens, né? Ops. E aí eu posso ter então um perfil de quantificação para notar, por exemplo, que essa área preta não é igual isso aqui, né? Aqui a gente tem algumas diferenças, então eu posso fazer esse desenvolvimento de padrões, mas eu posso desenvolver dois padrões associados, tá? Isso é uma ferramenta interessante quando a gente quer quantificar colocalização, ou então dentro de uma mesma área ver o percentual ocupado por cada um dos diferentes marcadores.